Muito bem, então, amigos, amigas, todos os que nos acompanham aqui, ouvintes, telespectadores do podcast Mesa de Debates, começando mais uma live. Hoje, pleno domingão, dia 15 de janeiro de 2023, metade do mês aí, né, praticamente. Estou recebendo aqui hoje o Felipe Amorim, falar sobre um tema que acredito que é tão caro a muitos, né? Uma questão aí para a gente desenvolver ao longo da conversa e também temas paralelos, né? Temas relacionados também a esse assunto. Mas antes de tocar o barco aqui com o Felipe, primeiramente agradecer aí aos ouvintes como sempre e, claro, passar a bola para o Felipe fazer aquela apresentação inicial. De praxe, assim, a gente geralmente deixar o próprio convidado se apresentar, né, falar um pouco de si. Felipe, fica à vontade aí, né? Primeiramente, bom dia. Obrigado, André. Bom dia. Agradeço o convite. Agradeço àqueles que nos escutam. Saúdo também aqueles que nos escutam, que nos assistem esse domingo. A minha voz está um pouco fanha porque eu fiquei um pouco resfriado esses dias, mas acho que a gente consegue conversar. Me chamo Felipe Tranquilo. Amorim. Eu sou advogado, graduando em Economia, Ciências Econômicas. Sou mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense e atuo como procurador do município de São Pedro da Aldeia. Enfim, o tema ao qual vocês me convidaram para conversar é um tema realmente muito caro para mim. Foi tema, inclusive, da minha dissertação de mestrado. Eu estudei o governo Bolsonaro e pretendo continuar pelo doutorado com esse mesmo tema. E estou aqui para somar e a gente fazer um bom debate sobre o que está acontecendo no país. Perfeitamente, Felipe. Acho que a primeira pergunta, né, já para a gente já botar um pouquinho aí de lenha na fogueira, né? E até por conta dos debates dentro da esquerda e também até mesmo fora dela, né? Pegando aí o que alguns outros analistas entendem. Acho que a questão inicial, né? Bolsonaro será preso, não será preso, e para além dessa pergunta, ele, na sua opinião, deve ser preso, no sentido de, pela lei, né, por aquilo que o acusam, ele deve ser preso, ou apenas pagar de outra forma, ou simplesmente passar impune, né? Deixo aí para sua resposta, sua análise. Assim, impunidade eu acho que não cabe nesse caso. Ele foi agente de muitos atos durante a presidência, o seu governo, né, como presidente da República, principalmente agora no final. A gente pode falar de questões voltadas ao próprio sistema eleitoral, as fake news que ele lançava, que ele foi também responsável pelo fomento delas, dentre outras coisas. Mas, assim, eu acho que é muito... Seria muito... Como que eu posso dizer? Eu acho que eu não posso aqui falar que ele vai ser ou não vai ser preso, porque eu gosto de trabalhar numa certa parcimônia. Veja, aqui independente de falar se o atual presidente Lula ele cometeu ou não os crimes aos quais ele foi julgado, gosto de trazer como exemplo o ativismo do judiciário, que pode acabar fazendo com que crimes que realmente ocorreram, eles não sejam por desrespeito às normas processuais, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que separar hoje a ideologia do que é o judiciário, do que é a aplicação da lei penal.
É necessária ideologia, é necessária a discussão política, é muito necessário, muito saudável, mas, assim, a partir do momento que você coloca ela nos tribunais, insere nos tribunais, você acaba maculando, talvez, por falta de uma palavra melhor, o próprio sistema de processamento, o próprio sistema de julgamento daquele indivíduo. Então, assim, a partir do momento que você se deixa levar por aquilo que você entende que aquela pessoa fez e deve ser punida, e logo de plano falar tem que ser preso, vai ser preso, não vai ser preso, eu acho que a gente acaba por, novamente, como eu falei, macular todo um sistema. Assim, o que eu posso falar é que ele estava respondendo, enquanto presidente da República, estava sendo investigado por pelo menos 4 inquéritos. O inquérito das notícias falsas sobre a Covid, o inquérito do vazamento dos dados sigilosos do Tribunal Superior Eleitoral, o inquérito das fake news, onde ele foi incluído depois de iniciado o procedimento, e também o inquérito da interferência da Polícia Federal. Esses são inquéritos que ele já estava respondendo antes da virada do governo. Assim, independe da autorização do Congresso ou do interesse da Procuradoria-Geral da República em denunciá-lo ou não. Hoje ele não tem mais o foro, eu não costumo chamar de foro privilegiado, eu chamo de foro por prerrogativa de função. Hoje ele não tem mais esse foro, sabe? Então, hoje, qualquer juiz de primeira instância, a pedido de qualquer promotor de primeira instância, pode decretar a prisão preventiva dele, ou, enfim, julgar qualquer processo dele. Antes não. Antes deveria ser, para ele ser investigado, deveria ter autorização do Supremo Tribunal Federal para entrar para a PGR, denunciá-lo como réu num crime, deveria passar pela Câmara dos Deputados a aprovação. Agora não, agora ele é um sujeito comum como eu e você e pode responder em primeira instância. O que, em tese, facilitaria um processo judicial contra ele. Fora esses inquéritos, ele foi também agora, depois do que aconteceu na semana passada, lá em Brasília, ele foi incluído no inquérito dos atos golpistas. Ele também está sendo investigado como um dos comentadores. E, assim, pode ser responsabilizado também por crime de Estado democrático de direito. Então, eu acho que eu me reservo a falar que não deixar correr. Assim, ele tem a possibilidade de ser preso, sim, mas eu não vou falar se ele vai ser ou não vai ser preso. Há uma grande chance, mas tudo depende de como se apresentarem as provas e como a defesa dele correr. Quer ver um exemplo? Encontraram na casa do ex-ministro, né, uma minuta de decreto, um possível golpe de Estado no Tribunal Superior Eleitoral para rever o resultado das eleições. Ele pode ser investigado sobre isso? Pode. Mas, assim, a princípio, só encontrar aquilo dentro da casa do ex-ministro não faz nenhuma ligação ao ex-presidente da República. Então, novamente, repito, é muito difícil hoje, inicialmente, nessa fase inicial das investigações, a gente falou, o ex-presidente vai ser preso, o ex-presidente não vai ser preso. A princípio, parece que há uma grande possibilidade, mas tudo depende do desenrolar do sistema de processamento e de investigação. Compreendo. Felipe aí introduzindo aqui a ideia, né, a questão aí sobre esse tema que está bastante pautado, né, aí não só pela imprensa, né, mas pelas próprias discussões entre movimentos sociais, grupos aí partidários. O Bolsonaro teve a questão digamos assim, essa diáspora dele aí para o
para os Estados Unidos, né? Alguns chamaram aí de fuga, né? Embora conste, né, que ele deve voltar, não se sabe quando, né, ou se forçado ou não, mas consta que ele não vai ficar o resto da vida por lá, né? Deve em algum momento voltar para o Brasil. Você falou sobre a questão de que agora ele não tem mais o foro pela prerrogativa de função, né, o que alguns chamam aí do chamado foro privilegiado. Já tem, pelo menos até onde eu estou acompanhado, não que eu saiba, né, mas se fala tanto do que ele é investigado, de processos que estão abertos ou não. Na verdade, há até uma dificuldade e acho que para o ouvinte mais leigo, né, fica até um pouco confuso. Existe de fato alguma coisa já aberta, alguma investigação de fato assim já aberta contra o ex-presidente Bolsonaro? Ou é mais assim, na base teórica, ele pode ser julgado por isso, né? Ele vai ser investigado por isso, né? Ou já tem alguma coisa Não. correndo? Há pelo menos 4 inquéritos abertos aqui. Eu anotei, eu posso dar o número dos inquéritos para você. São inquéritos que correm lá em Brasília, pela Polícia Federal, e a Procuradoria-Geral da República. É o inquérito 4888, o inquérito 4878, o inquérito 4781 e o 4831. Esses são os números dos inquéritos que ele já respondia enquanto presidente da República. O inquérito, eu não tenho um número aqui para te passar, do inquérito ao qual ele foi, que ele foi integrado agora sobre atos golpistas de semana passada, mas ele também, essa semana, a Procuradoria-Geral da República, ela pediu para que o Supremo Tribunal Federal autorizasse a entrada do ex-presidente Bolsonaro nas investigações, que ele fosse investigado se ele estava fomentando os atos golpistas do dia 8 de janeiro. E Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, lógico, essa decisão depois é passada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ele autorizou a investigação também nesses atos do dia 8 de janeiro. Então ele está aqui, eu posso falar que pelo menos 5 inquéritos ele já está respondendo. E o que é isso? Para quem assiste, nos ouve e não sabe, na verdade, o que é o inquérito. O inquérito é uma fase pré-processual. O inquérito ele serve para acumular provas, para investigar se aquela certa pessoa cometeu aquele crime ou não. Havendo indícios, havendo conteúdo probatório que possa incriminá-lo, aí é encaminhado à Procuradoria da República, nesse caso, a Procuradoria da República, ao qual vai ou não, se entender necessário, deflagrar uma ação penal contra ele. E aí ele vai responder pelos crimes aos quais ele está sendo investigado no inquérito. Ele pode inicialmente no inquérito ser investigado por um crime X, mas no meio daquele inquérito perceber-se que não foi cometido aquele crime, mas outro. E aí o inquérito se torna sobre aquele outro crime, e aí sim ele pode, e novamente, continua, na verdade, a possibilidade da deflagração de uma ação penal contra ele. Sobre essa questão que você citou, eu vou um pouco, eu gostaria de falar sobre ela, essa fuga dele. Eu também falo que foi uma fuga. Eu acho assim, com o perdão da expressão, mas eu acho ele um fanfarrão, sabe? Ele tem trejeitos da política antiga, até porque ele passou 30 anos, quase anos como deputado, como parlamentar, e uma coisa que eu estava lendo essa semana, quando liberaram os gastos do cartão corporativo, é que ele trouxe para a presidência da República questões que você encontra basicamente no parlamento, como, por exemplo, notas frias, utilização de postos de gasolina para lavagem de dinheiro, porque assim, aqui ele não está sendo investigado ainda por lavagem de dinheiro, mas assim, basicamente, num senso comum, numa opinião minha, está descarado que o uso do cartão corporativo foi para lavagem de dinheiro.
pelo que foi apresentado até agora. E aí ele foi para os Estados Unidos ainda com um passaporte diplomático. Porque se a gente recordar, ele foi para os Estados Unidos, salvo engano, dia 30 ou 31, acho que dia 30 de dezembro. Então ele ainda era presidente da República. Tanto que ele utilizou o avião da Força Aérea, né, e o seu passaporte diplomático. Depois de tudo que aconteceu no Brasil após a posse do presidente Lula, congressistas americanos pressionaram o governo federal dos Estados Unidos a deportar Bolsonaro. E aí ele me vem com a desculpa de sempre, né? O hospital. Entre se isso é verdade ou não, mas alguns hospitais de Orlando desmentiram, disseram que ele não foi internado, e Michele Bolsonaro publicou nas redes sociais que ele estava precisando ser internado por conta da facada. Ela falou novamente lá no texto dela de que é uma facada na época da corrida eleitoral, feita por um ex-militante do PSOL. Ela deixou claro isso novamente. E assim, é uma carta que ele tem, que ele usa até hoje, essa coisa histórica. Pode ser uma teoria da conspiração minha? Pode, mas enfim, se tivesse alguma coisa contra ele, que ele está nos holofotes e que não é algo bom para a imagem dele, ele utiliza essa cortina de fumaça que depois pelos hospitais. Ele fala que ele está vindo para o Brasil para ser tratado pelos médicos que o operaram. Mas concomitante a isso, e a pressão do Congresso americano para a deportação do ex-presidente Bolsonaro, o tratamento de imigração, foi de imigração do Estado dos Estados Unidos, ele deu um prazo de 30 dias para Bolsonaro ou trocar o visto, ou sair. Ou seja, ele foi para lá com passaporte diplomático, como presidente da República, tentou permanecer como mesmo após a posse de um outro presidente. E estava lá quietinho, até que aconteceu no Brasil, vamos deportar Bolsonaro para cá. Sabe? Ele está para vir muito. Pelo que eu vi há pouco tempo, eu tinha visto que alguns correligionários dele falavam que ele pretendia voltar para o Brasil após o carnaval. Mas isso vai ser muito antes, até pelas questões lá fora. Acrescentando mais um pouquinho, já fugi um pouco da pergunta que você me fez, mas também acrescentando mais algumas coisas. Ele e a família pediram nacionalidade italiana. E ontem eu vi um vídeo do parlamento italiano que uma deputada do PDT liberou, ela publicou nas redes sociais, que está sendo questionado por parlamentares italianos a revisão e a negativa da nacionalidade italiana dele. Então, assim, o cerco está se fechando para ele voltar para o Brasil e responder pelo que ele está sendo acusado. Não vai ter aí, não tá, pelo visto, não vai ter aí muita salvação, pelo visto, né? Felipe, claro que não deixa de estar ainda dentro das questões jurídicas, né? Aliás, acho que dá para se comentar com base jurídica muita coisa da pergunta que vou fazer agora, mas também pegando aí seus conhecimentos, né, em sociologia, economia, suas outras áreas de estudo, né? De uma forma geral, como você analisa esses 4 anos aí, né, de governo Bolsonaro? Claro, se quiser também citar o que era, né, ou se é que era, né, mas o que já era, né, já vinha sendo Bolsonaro antes de se tornar presidente, mas em especial o que foi esse período Jair Bolsonaro presidente, né? Sim. Enfim, assim, uma questão que eu queria tocar sobre isso na verdade, não apenas Bolsonaro, mas sim o bolsonarismo. Tem uma filósofa brasileira, Isabela Calil,
se não me engano, é Isabela Calil, ela estuda o bolsonarismo. E uma das falas dela, ela diz que o bolsonarismo existe antes de Bolsonaro e não vai terminar após a saída de Bolsonaro. Isso ela falava enquanto Bolsonaro estava no poder, né? Não iria terminar após a saída de Bolsonaro do poder. E eu acredito a mesma coisa. Assim, o próprio bolsonarismo, ele utilizou o nome Bolsonaro para surgir. Tem características neofascistas e neonazistas, tem um nacionalismo muito grande, um nacionalismo exacerbado, que você pode até caracterizar como um certo tipo de populismo por parte do líder. Mas agora caracterizar e analisar o governo Bolsonaro, independente da minha opinião pessoal sobre a pessoa de Bolsonaro, a minha opinião, Felipe, sobre a pessoa de Bolsonaro, que eu já vou deixar muito claro, eu sou completamente avesso a Jair Bolsonaro, mas toda a nossa conversa vai ser com base dos que eu tenho, que eu faço, leituras que eu faço sobre o governo. Não vou deixar o mínimo que meu julgamento sobre a pessoa de Jair Bolsonaro interfira nessa nossa conversa. Mas, assim, caracterizar o governo Bolsonaro, cara, a gente vinha de uma crescente, de um governo progressista. Tava às mil maravilhas? Não tava. Se a gente for analisar desde o primeiro governo Lula, passando também pelo governo Dilma, o Brasil, ele tava, sabe aquela lógico, respeitando todo o trabalho que os ex-presidentes tiveram, mas sabe aquele negócio de que estava no lugar certo na hora certa? A gente não pode analisar o Brasil como uma ilha isolada no mundo, no universo. A gente vive num mundo globalizado. E a época do governo Lula teve o problema com a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, aquela bolha do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Então, os investimentos fugiram desses países desenvolvidos e vieram para países em desenvolvimento. E, assim, Lula estava fazendo uma boa gestão e o Brasil era um país que era atrativo a investimentos estrangeiros. Então, isso tudo auxiliou a roda da economia aqui dentro a girar. Fora os programas de redistribuição de renda que ajudaram a investir também na própria economia brasileira pelas famílias mais pobres. A retirada das famílias da linha da pobreza e da miséria auxiliou muito na economia nacional. E aí a gente vem, assim, de um cenário tanto quanto machista e misógino, preconceituoso, não só com as mulheres, mas com os pobres também, que é o final do governo Dilma, né, da metade de um governo que ela teve, né, para nascer o golpe de 2016. E aí aparece uma figura um tanto quanto caricata, que eu salvo engano, ou foi no CQC, ou foi na Luciana Gimenez, mas assim, foi na Rede TV ou na Band, né? Essas emissoras mais... Enfim, não é o caso. Foi no CQC ou na Luciana Gimenez, onde ele apareceu. Aquele político que não era um político que era um político que falava aquilo que o povo queria ouvir. Era aquele que nas rodas de amigos as pessoas vão e soltam esses comentários como se fossem naturais e normais, esses comentários misóginos, homofóbicos, racistas, e é aquilo que a sociedade em tese, tá? Isso aqui eu tô analisando pelo viés, pelo olhar dos seguidores de Bolsonaro. E aí aparece um político que falava a voz que eles falavam. Então, por isso que aí eu ligo com o que Isabela Calil diz, que o bolsonarismo ele existe antes de Bolsonaro. Eles acharam que foi uma pessoa para colocar a figura do líder.
Bolsonaro ele apareceu como um líder para aqueles que estavam na geladeira, que eram obrigados a seguir a cartilha do politicamente correto. E aquele político que tinha imunidade parlamentar começou a mostrar para eles que eles, em tese, poderiam fazer aquilo. E aí ele surfou numa onda. Bolsonaro, a meu ver, ele não seria o político escolhido para liderar o Brasil após o golpe. Isso aí a gente vê, eu posso citar aqui o documentário, talvez você já tenham visto, Democracia em Vertigem, que há pouco tempo estava na Netflix. Ele fala do golpe, mas ele também faz uma análise desde o início do governo Lula, bem rápida, e fala do surgimento de Bolsonaro. Assim, você via que Bolsonaro, ele durante o governo dele, ele não tinha nenhuma capacidade de governar o Brasil. Se você perguntasse para ele sobre a economia, o que seria feito para a economia, ele simplesmente dava uma evasiva e falava que era com Paulo Guedes. Se você perguntar sobre o meio ambiente, ele fala, ele nunca assumia. Ele era o presidente da República, cara, mas ele não assumia. Ele jogava para terceiros, a responsabilidade. Felipe, o tá ok, né? Pegou moda até por causa disso, né? O cara não tinha resposta, o tá ok, né? É verdade. Era uma pessoa completamente despreparada. Então, assim, a gente também tem que analisar sobre um olhar de que a gente passou também por uma pandemia. Algo que nos passava há mais de 100 anos. Então, coisa que ninguém preparado, ninguém esperava. Mas, assim, se fosse talvez um outro governo, um governo mais progressista, um governo de esquerda, talvez a gente tivesse a pandemia de uma forma muito menos gravosa do que a gente passou, sabe? Aqui sobre isso a gente vai viver de talvez e de si, mas com um quê de certeza pelo próprio modo de atuação do governo. O governo de Bolsonaro, ele atuava de acordo com a pressão popular. Eu estava conversando com um amigo esses dias, o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele governou o país por tabela nos primeiros 2 anos do governo de Bolsonaro. Quem estava fazendo as coisas era o Congresso, a mando do presidente, que não estou defendendo também ele, não. Mas assim, a gente estava tão alheio, tão largado, que o Congresso começou a legislar de uma tal forma que conseguisse fazer o papel do executivo. Aí você vê, durante a pandemia, programas de crédito que foram liberados para pequenos empresários e para grandes empresários. Qual o crédito que funcionou? Dos grandes bancos. Vê, um pequeno e médio empresário que tenha conseguido pegar o empréstimo do programa, se não me engano, era o Pronatec, não era o Pronatec, não, até que é outro, agora me fugiu também o nome do programa. O programa de investimento para um ressurgimento da economia, qual pequeno e médio empresário conseguiu? Pouquíssimos, sabe? Agora, você vai ver os bancos que financiaram os programas como do redução salarial, aquele que durante a pandemia o empresário poderia pagar metade do salário, metade seria paga pelo governo. Isso tudo foi feito por bancos. E esses bancos tiveram o crédito do governo, sabe? Por quê? O ministro da Economia tem parte com os bancos, sabe? Fora outras políticas que foram utilizadas e que, assim, governaram para os mais ricos. Veja, numa análise mais política, cada governante ele tem o seu nicho de governo. A gente não tem como comparar o governo, por exemplo, de Fernando Henrique ao governo de Lula, e o governo de Lula, a gente também compara com o governo de Dilma, porque os dois fossem do mesmo partido, tivessem a mesma ideologia política, fossem de esquerda, ainda assim, a gente não consegue comparar um governo do outro, porque cada tem a sua peculiaridade.
Mas agora, o governo Bolsonaro foi todo voltado aos ricos e aos empresários. O que ele fez agora no final do governo, que foi o Auxílio Brasil, muita gente não sabe, isso foi a minha dissertação de mestrado, aqui eu vou abrir um parênteses para falar o título era Passando a Boiada, uma análise de caso da política populista do governo Bolsonaro. E aí eu estudava o Auxílio Brasil. Eu não sei se você sabe, André, mas eu acho que a grande maioria do país não sabe que o Auxílio Brasil foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal, no mandado de junção 7100 do Distrito Federal. Existe uma lei no país, que é a Lei da Renda Básica Cidadã. Foi uma lei do ex-senador Eduardo Suí, que previa uma renda universal para todo cidadão brasileiro, independente se ele fosse rico, pobre, se ele recebesse um salário mínimo ou se ele fosse milionário. Tem essa previsão, tem essa lei da Renda Básica Cidadã. É uma lei de 2004, foi sancionada pelo presidente Lula, mas logo no ano seguinte veio a lei do Bolsa Família, que é um programa de redistribuição de renda. Então, ele é um programa, uma política pública voltada aos mais pobres, não tem nada a ver com essa cidadã. Tanto é que o Suplicy, só um adendo, até hoje luta pela lei de fato, né? Pela renda básica. De acordo com pela renda básica. Luta pela renda básica. Foi a defesa dele nessa eleição. E, se eu não me engano, numa das reuniões durante a corrida eleitoral, ele pediu para Lula que implementasse a renda básica cidadã no Brasil, sabe? Mas, assim, determinou a implementação da renda básica cidadã. O mandado de injunção 7100, ele fala da implementação da renda básica cidadã e da unificação de todos os programas de redistribuição de renda do país, do governo federal, além de rever o valor do Bolsa Família. E, assim, isso ele já autorizava para o exercício fiscal seguinte, porque tem uma coisa que é a anualidade, princípio da anualidade. Todo gasto fiscal ele tem que ter um ano antes da sanção da legislação para poder entrar em vigor, para poder começar a ser cobrado, enfim, a vigorar. E o Supremo autorizou, isso foi final de 2021 que saiu a decisão, que transitou em julgado, e o Supremo tinha autorizado que já entrasse em 2022 essa unificação. Assim, Bolsonaro surfou na onda mais uma vez e utilizou disso para fazer a política dele. E deu um nome mudou, como deveria unificar todos os programas de transferência de renda, ele aproveitou para mudar o nome e dar o nome dele. E, assim, sociologicamente falando, isso daí mostra que tem a demonstração que aquele programa anterior, então Bolsa Família, não funcionava. A ponto de você ter que apagar tudo dele, até o nome, e você criar o Auxílio Brasil. Em momento algum, o Bolsonaro falou que foi para cumprimento de uma decisão judicial. Aí vem, na época, aquela discussão de que tinha que se passar a PEC dos precatórios para conseguir pagar o Bolsa. Isso foi uma falácia também. Até porque a PEC dos precatórios, a justificativa da PEC dos precatórios tem muito mais coisa do que simplesmente o pagamento do Bolsa Família. Quando o Ministério da Economia encaminhou ao Congresso Nacional, eu posso até disponibilizar para vocês depois, eu não sei se vocês conseguem, talvez no link aqui do canal, enfim, tudo isso que eu estou falando para vocês. É de domínio público, todo mundo pode ter acesso, é só saber procurar, tem no site do Congresso Nacional. Quando o Ministério da Economia encaminhou ao Congresso Nacional a proposta da emenda à Constituição para o parcelamento, só um parágrafo, tem uma justificativa de 5 páginas. Um parágrafo fala do pagamento do Bolsa Família.
E não fala que aquilo é para pagar o Bolsa Família. Não. Ele fala que aquilo é para... aquilo que eu digo, a PEC, é para justificar... Na verdade, perdão, é para possibilitar o cumprimento de decisões judiciais. Que, assim, realmente, durante o governo Bolsonaro, nesse último ano do governo, nesse penúltimo ano do governo Bolsonaro, a previsão do pagamento de precatórios aumentou drasticamente, como não aumentava há muito tempo. Agora, se isso foi culpa do próprio governo, por uma má gestão, ou se isso foi questão do próprio judiciário trabalhar mais e conseguir dar sentenças a tempo e configurar o precatório, aí não me vem ao caso, que não foi minha área de estudo. Mas, enfim, aumentou muito. E aí a justificativa da PEC dos precatórios, uma delas era para pagar os programas sociais e cumprir as decisões judiciais. E quando ele falava cumprir as decisões judiciais, ele citava a decisão desse mandado de junção, que era o pagamento, era o aumento e o pagamento do Bolsa Família. Por isso a citação do Bolsa Família. E aí, outra coisa a lembrar, que na época utilizaram isso como palanque político, inclusive o próprio Congresso. Falaram que só iria autorizar se colocasse no corpo da Constituição brasileira a renda básica aos brasileiros em vulnerabilidade. E aí a mídia falou de uma certa forma que parecia que foi tudo na mesma emenda constitucional. Só que não, a PEC dos precatórios ela virou emenda constitucional 103. E a PEC da renda básica, número 104. E ela notificou, sim, o modo também de pagamentos precatórios, mas algo muito, muito básico, muito pequeno, comparado ao que o governo federal encaminhou. E acrescentou o artigo 6º da Constituição, a renda básica aos cidadãos em vulnerabilidade. Então, não é a renda básica cidadã, aquela da lei do Suplicy. É aos cidadãos de vulnerabilidade. E, a meu ver, isso foi um palanque político, porque, juridicamente falando, já existia uma lei que previa isso, já tinha uma decisão judicial para ser cumprida, não necessitava colocar isso no corpo da Constituição. Foi bom? Foi bom, porque agora é constitucional a previsão da renda. Deixou de ser uma política de governo para ser uma política de Estado. Mas não precisava, porque já existia. Foi um palanque político. Acho que eu fugi um pouco do que você perguntou, porque eu me empolguei nesse assunto, mas, enfim. Mas é importantíssimo, aliás, eu até achei que foi boa essa sua, entre aspas, fuga, né? Eu não considero uma fuga, porque eu acho que é importante para mostrar, inclusive, alguns detalhes, né? Que é muito fácil distorcer nas fake news, mas que acho que você, né, Felipe, esclareceu muito bem aqui sobre essas questões, né? Porque, inclusive, a quantidade de lixo, né, que se via aí na Fakelândia, né, na Zaplândia bolsonarista, a ponto de, inclusive, falar que ele, dando a entender como se ele fosse o pai do Pix no Brasil, né, entre outras coisas. Acho que você esclareceu muito bem, inclusive, essas questões, mostrando que, na verdade, ele não é nenhum salvador da pátria, né? As coisas foram sendo construídas paralelamente e ele foi sabendo, até um pouco a contragosto, né? É bom também frisar isso, mas sabendo utilizar politicamente, né? E aí eu te digo uma coisa, não foi ele que soube não, tá? Porque ele não tem essa capacidade. Ele não tem capacidade. Foi a equipe dele que construiu isso. Não ele. Mas, enfim, é verdade. A gente vive hoje num mundo, num país onde a desinformação... Assim, tem alguns jornalistas que chamam de era da pós-verdade. Porque eu, particularmente, existe a não verdade, gosto dessa existe aquilo que expressão, você mas vai pesquisar no seu mundinho,
para conseguir falar se é ou não é. E assim, você vive de algoritmo nisso. Quando você fala das fake news do WhatsApp, mano, vamos combinar. Você vê, assim, a gente está aqui no YouTube e tal, mas você vê vídeos do YouTube. O que o YouTube faz? O que o algoritmo do YouTube faz? Ele te liga. Quando você termina um vídeo, você vai ver que tem um monte de sugestões para você assistir outro. Não necessariamente do mesmo canal, mas sim sobre a mesma coisa que você estava assistindo. Então o YouTube, ele acaba, o algoritmo do YouTube vai te fazendo assistir outros vídeos, e aqui as pessoas estão em canais de fake news, da conspiração forma que é verdade aquilo que mandaram, aquela corrente que mandaram no WhatsApp do que aquilo que você pesquisou e viu. Sabe? É muito necessário a informação de verdade. E locais assim como o de vocês, que abrem, não necessariamente de esquerda, mas preferencialmente, mas que abrem para falar mesmo do que está acontecendo, do que é a verdade, com pesquisadores, com pesquisa, com matéria de verdade, é muito importante para combater a desinformação que está ocorrendo hoje no Brasil. Compreendo aí. Felipe, há questões aí bastante pertinentes, né? Bom, é difícil assim fazer grandes previsões, né? Mas Bolsonaro possivelmente voltando ao Brasil, né? Seja lá qual a desculpa vai ser usada, e é claro que a imprensa está ali colada, procurando observar o passo a passo. A gente já abordou bastante isso no início da conversa, né? Mas, assim, pegando os processos, né, pelo menos como eles estão aí, seja na fase inicial ou no desenvolvimento deles, né, e como eles podem, talvez, desenvolver mediante aquilo que já se sabe ou aquilo que talvez se descubra, né? Existe uma possibilidade aí concreta, claro, não amanhã, não semana que vem, mas do ex-presidente Bolsonaro ser preso de fato? Existe. Existe porque, pelos próprios inquéritos que já estão correndo, demonstra dedo dele em muitas coisas. Muitas coisas. E há a possibilidade, sim, real da prisão dele. Sabe? E agora a gente. Agora, desmontando esse muro que era o sigilo de 100 anos, agora eu fico pensando, o que ele tinha na cabeça para achar que aquele sigilo ficaria realmente por 100 anos? Por mais que ele se reelegesse, ia ser mais 4 anos de governo dele, e o próximo governo poderia muito bem fazer o que Lula acabou de fazer. Sabe? Foi algo muito maio, a utilização do cartão corporativo com os gastos que teve. Qual é a justificativa que tem agora? Sabe? Isso a gente está falando de uma futura investigação, que inclusive tem mais matéria, tem mais conteúdo até dos que tiveram até agora. Então, é real, é possível sim a prisão dele. A meu ver, juridicamente falando, é real, é possível. Pelo arcabouço probatório que a gente tem até agora, é possível sim a prisão dele. Quanto mais mexer, mais vai aparecer, porque tem uma característica na utilização dos recursos feitos por ele pelos jornais, que é de uma forma assim, foi utilizado de uma forma tão básica, tão precária. Ele não tentou. É que eu entendo a possibilidade de se locupletar de verba pública, não. Mas ele nem tentou esconder. A gente gastar 1,5 milhão, 1,50 milhão, 1,5 milhão
num hotel de luxo, sabe? Um dia, um mês, R$ 9.000 no mesmo dia em várias compras numa padaria, sabe? Isso tudo é um arcabouço, tem um arcabouço probatório tão forte, tão grande, que há a possibilidade, sim, dele ser preso. Há uma grande diferença entre os gastos do cartão corporativo, perdão, e todos esses outros inquéritos. Todos esses outros inquéritos, ele era mais um. Nos gastos do cartão corporativo, ele é o único. Ele é o único. Uma coisa que tá aparecendo hoje é que, assim, eles estão, os seus apoiadores, os apoiadores de Bolsonaro, eles estão falando que na época, foi até aquele portal Poder 360 que lançou uma nota, uma matéria, falando que na época do governo Dilma e Lula, os gastos do cartão corporativo também foram astronômicos. Só que uma coisa que o governo, a comunicação do governo ou do PT, ou enfim, de quem for, não conseguiu mostrar, e quem teve que mostrar fomos nós, aqueles apoiadores que estamos na internet falando, é que na época do governo Dilma e do governo Bolsonaro e do governo Lula, os primeiros 2 mandatos, o gasto do cartão corporativo englobava o gasto da presidência da República e de todos os ministérios. E eram mais ministérios do que tem hoje. A partir do governo, se não me engano, do final do governo Dilma ou do início do governo Michel Temer, que foi separado. Só o presidente da República tem o seu... Aliás, o presidente da República tem o seu cartão corporativo, cada ministro tem o seu. Não é um cartão corporativo para todo o governo federal. Tem um cartão agora para o presidente da República. Então, é tudo dele. Ele vai falar o quê? Que pegaram do bolso dele e gastaram? Então, sim, é que eu falo, novamente, eu não vou falar que ele vai ser preso, mas eu confirmo que há grande chance de ele ser preso. Eu li, inclusive, e aí eu não sei se é verdade, se não é, eu vou falar o que eu li, uma matéria, não me engano, da Veja ou do Estadão, que apoiadores dele, correligionários dele, do Bolsonaro, disseram que antes dele sair do Brasil, ele teve um jantar, um encontro com ministros do Supremo, onde ele chorou e pediu para não ser preso. Após a eleição, a derrota dele, que ele ficou recluso e saíram aquelas notícias de que ele estava depressivo, chorando, está tudo medo da prisão. Ele sabe o que ele fez. Ele trouxe os trejeitos parlamentares de mau uso da verba pública que é utilizada no Congresso Nacional para a presidência da República de uma forma que não encaixa, porque a visibilidade e a visão sobre ele é outra. Enquanto parlamentar, ele é mais um dos 500 e tantos. Como presidente da República, ele está ali às vistas de todo o mundo, na verdade. O mundo inteiro está visando. Então, ele trouxe de uma forma que foi muito grotesca. Então, há, sim, grande chance, uma possibilidade muito forte de ele ser preso. E aí, trago a questão... Sim? Eu acho que é importante, eu acho que é necessário. Lá no começo da nossa conversa, eu falei que não se pode deixar a política, a ideologia política entrar nos pais. Porque você acaba... Tem um artista francês, agora eu não vou me recordar o nome dele, que ele falava isso. A partir do momento que a política entra pela porta do tribunal, a justiça sai pela janela. Então, você utiliza a ideologia política. Eu acho que o juiz ele tem que julgar com a sua convicção, e o juiz exige a lei de acordo com a sua vivência. Mas ele não pode ter um viés 100% político para julgamento. Porque senão você acaba por macular o processo e não punir o que deveria ser punido. E aí a gente volta a falar de salvador da pátria. Não existe salvador da pátria. Não quero entrar nessa seara, nessa celeuma que falou. Ele falou lá o Alexandre de Moraes sobre isso, mas eu vi que teve essa celeuma aí. E, assim, em parte eu concordo. Eu não acredito que juiz deve ser endeusado. Não deve ser endeusado. A gente tem como exemplo, na época do Petrolão,
O Moro. O presidente supremo na época. Oi? Ah, não, perdão, do Petrolão, no Mensalão, na época, o presidente do Supremo, o Joaquim Barbosa, que foi no Mensalão, né? Mensalão, Joaquim foi uma estrela, foi estrela ali. Teve no Petrolão o Moro, sabe, que foi uma estrela. E agora o Alexandre de Moraes está despontando como uma estrela. Independente aqui do jurista que ele é, dos livros que ele tem, dos julgamentos que ele faz. Juiz não tem que ser estrela. A própria lei orgânica da magistratura proíbe que juízes tenham, por exemplo, redes sociais. Proíbe. Não fala redes sociais, mas fala que ele não deve se expor. Por quê? O juiz é o Estado. O juiz, na faculdade de Direito, quando a gente fala do judiciário, a gente fala do Estado juiz. Sabe? Aquele que julga. E o Estado é super poderoso. O Estado é uma potência. Eu costumo falar que o Estado é um titã. É um titã que está adormecido sobre a população. Sobre a população. Que, às vezes, esse titã ele pode sair. Sabe? O que prende esse titã? Nada. O Leviatã. Só a consciência dele. Oi? O Leviatã. Pois é, o Leviatã. Sabe? Então, assim, se o juiz tem esse cargo, ele não tem que sobressair. Ele é o Estado. Ele tem que respeitar as leis para não ser o Leviatã, sabe? Para não ser aquele titã que vai engolir a sociedade. Porque, assim, quando você engole um agente da sociedade, seja um presidente, você engole, respeitando a lei, você engole toda a sociedade. Porque se aconteceu com aquele, pode acontecer com outro. Sabe? Se aquilo aconteceu com um, vai acontecer com outro. Então, eu digo, não existe salvador da pátria. Bolsonaro apareceu como salvador da pátria, olha o que aconteceu durante 4 anos. Quase 700 mil mortes, que poderiam, metade delas ou um pouco mais, serem evitadas. Sabe? Além disso, o Moro, que apareceu como salvador da pátria, depois mostraram lá que ele não era imparcial. Não era. O juiz ele tem que ser imparcial. Lógico que, novamente, todas as decisões monocráticas do Alexandre de Moraes não saem da cabeça. Aliás, não saem da vontade dele. Ele é provocado sempre. Porque existe um princípio que é a inércia judicial. Todo mundo fala, a mídia vai lá e solta. Alexandre de Moraes mandou prender o ex da justiça do governo. Mandou prender porque alguém pediu. Então ele fundamentou a prisão, sabe? Mas nenhum ato pode sair dele ou de qualquer outro juiz ou ministro sem a provocação, por conta do princípio da inércia judicial. Mas mesmo assim, às vezes ele pode extrapolar do poder dele dentro daquela decisão, sabe? Mesmo a decisão depois indo para o plenário e sendo corroborada por todos, enfim, ainda assim as decisões não são imaculadas, não são são passíveis de erro, sabe? E assim, quem vai julgar o Supremo? Não tem. Seja um recurso contra um juiz singular de primeira instância, o Tribunal de Justiça. Contra o acordo do Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Federal vai recorrer para a AIA? Não tem. Então, tem que há de se ter uma parcimônia nos julgamentos para que realmente eles sejam punidos. Enfim, esse era o comentário. Maravilha. Felipe, você esclareceu muitas coisas aqui, né? Acho que foi uma conversa enriquecedora, só frisando para que o ouvinte, né, aqueles que numa manhã de domingo acabaram não podendo acompanhar, vai estar salvo aí em breve também no canal do YouTube, né? E claro, pedimos aí a todos que compartilhem, né? Assistam aí, porque acho que é muita informação aqui. Eu diria até mesmo que vital, né, para a gente entender muito do que aconteceu e está acontecendo, né? E ouso dizer que talvez vá acontecer, né? Para fechar nossa conversa, aí acho que talvez saindo novamente um pouco do caráter mais jurídico propriamente, né?
Vendo o que aconteceu em Brasília, né, recentemente, e de uma certa forma já está acontecendo há muito tempo, ok, Bolsonaro no Brasil faz aí as investigações, né, corre aí o processo legal, ok, Bolsonaro preso. Como poderá ser aí, vendo tudo que já aconteceu por conta dele ter perdido uma eleição, né? O que será que a gente pode, talvez, aguardar aí com relação a um motim, né? A um levante aí dessas forças da extrema-direita que ainda estão com ele e não abrem, né? Então, eu acho que tem sido muito, eles têm sido muito endeusados por eles mesmos. Eles falam que são 60 milhões, enfim, não foi isso que a gente viu em Brasília. Sabe, foi bastante gente, foi bastante gente. Foram baderneiros. E acho que assim, ele preso, o que aconteceu, o que pode acontecer, é com um quantitativo de pessoas que aconteceu em Brasília. Sabe? Não acredito que tenha um motim, porque ele teve essa quantidade toda de votos que ele teve, não foi por apoiadores dele. Essa eleição teve uma característica muito interessante que não teve muitas outras, que era a divisão, realmente a divisão do país, sabe? Apoiadores do ex-presidente Lula, do atual presidente Lula e do PT, dos militantes, daqueles que viram o que aconteceu no país na época dos governos do PT, contra aqueles que são realmente, primeiro, Bolsonaro, que por mais que ainda ele tem, pequeno eu digo em relação à quantidade da população nacional. E aqueles que têm o ódio contra o PT, sabe? Eu moro numa cidade que é extremamente bolsonarista. Seja porque é uma cidade militar, tem uma base da Marinha aqui, seja porque tem muitos comércios, tem muito empresário aqui, mas enfim, é uma das cidades mais bolsonaristas do Brasil. E eu vejo isso. Eu vejo muito no discurso de algumas pessoas que defendem Bolsonaro aqui o ódio ao PT. Não necessariamente simplesmente a defesa de Bolsonaro. E aí eu retorno à fala da Isabela Calil, de que o bolsonarismo achou Bolsonaro como figura. Então eu não acredito que tenha um motim. Pode ter meia dúzia de insatisfeitos que vão para a rua quebrar, fazer baderna. Mas eu não acredito que tenha um motim e que seja aquele ato histórico que foi a prisão de Lula, com vigílias na frente da Polícia Federal. Não acredito que isso vá ocorrer, sabe? Mas pode ser que venha assim a ter meia dúzia de baderneiro que vai voltar para a rua e quebrar tudo. Porque por mais que eles sejam fichados lá em Brasília, se eles não forem presos, forem soltos, vão fazer de novo. É característica daquele nicho, daquele grupo de pessoas. É uma característica que eu estou falando de sociologia, é uma característica deles. Tá? Não estou analisando a pessoa em si, mas sim o grupo. É uma característica daquele grupo, sabe? Então, acredito que possa haver manifestações pelo país? Eu acho que sim. Mas nada que seja lá adiante, nada que vá chamar a atenção, ou que seja preocupante ao governo legitimamente eleito e à nossa democracia. Maravilha. Felipe Amorim aqui conosco. Quero agradecê-lo e também agradecer aos que nos acompanharam aqui também e os que ainda vão acompanhar. Lembrando, vocês que gostam, apoiam, né? Podem colaborar aqui também com o nosso podcast Mesa de Debates, nosso Pix aí, né? Podem doar nesse número 385-007-02800, é um CPF.
podem fazer a doação por ele, vai aqui para a nossa caixinha, né? Para a gente bem usar para as nossas atividades, afins, e claro, está sempre podendo manter o canal e mantê-lo, né, da forma independente. Temos essa pegada de não receber doação de empresas, né, ou mesmo ter algum vínculo partidário que poderia até assim nos beneficiar, né, mas como se disse, queremos manter a nossa independência para também ter a questão da, da crítica, né, não que estar num partido te faça menos crítico, mas para nós é vital essa independência, né? Poder falar de tudo e de todos. Mas é isso. É maravilha. Felipe, passo a bola aí para você para as considerações finais, né? Assim, novamente, eu agradeço de coração, agradeço imensamente o convite de vocês. Foi uma conversa muito boa, foi de grande valia. Acho que o que eu tentei foi clarificar para quem assiste, para quem escuta a gente, o que foi pontos importantes do que foi o governo Bolsonaro, de quem é o Bolsonaro, das possibilidades que existem hoje dos processos a qual ele responde. E assim, é bom lembrar que geralmente as pessoas falam: ele não tem nenhum processo contra ele é uma pessoa de reputação ilibada. Eu trabalho no meio político, então a gente costuma falar e a gente percebe que começam a aparecer as coisas quando você entra no holofote. O que você faz, lógico, se você não faz nada, não vai aparecer nada. Mas se você faz alguma coisa, vai começar a aparecer quando você está no holofote. Quando ele deixou de ser aquele deputado do final do plenário do Congresso e virou o presidente da República, a vida dele foi remexida, inclusive na época que ele era no primeiro mandato dele como deputado e dos filhos dele como vereadores. Então agora vai começar a aparecer tudo que ele fez. E a chance da prisão é grande. Enfim, agradeço mais uma vez, estou aqui à disposição para quando vocês precisarem. Foi uma ótima conversa, um prazer conhecê-lo, André, e um bom domingo para todo mundo. Agradecer aí também ao meu colega Guilherme, né? Também Ulisses aí, toda a equipe aqui. Inscrevam-se no canal Mesa de Debates, acompanhem nosso trabalho. Aí deixa a mensagem, né? E acessem aí pelo YouTube, né? Logo, logo essa entrevista estará lá. E acompanhem tantas outras também que vale muito a pena. É isso aí, minha gente. Agradecendo então a todos. Felipe, mais uma vez, obrigado. E encerrando, então, nossa transmissão de hoje.